Colossenses 1:15, a gente vai ler esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, para a gente compreender a respeito de quem é Jesus, para que a gente o conheça melhor e assim a gente entenda quem é Ele, o que Ele faz por nós, a importância da sua pessoa na nossa vida. O versículo 15 diz, eu vou lendo e explicando para os irmãos como eu costumo fazer. Este, falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível. Guarde o que diz aqui, agora eu quero ler Hebreus, que completa com perfeição o que diz aqui. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Se você quiser só ouvir, eu vou ler aqui para você. Diz assim, falando de Jesus também: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do ser de Deus, de quem Deus é, na sua essência. Primeira coisa que nós aprendemos aqui a respeito de Cristo, irmãos, que traz uma glória enorme ao nome do nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas o que significa isso? Ele ser a imagem do Deus invisível. Às vezes alguém pode pensar, como muita gente que está no engano pensa, que aqui tem o mesmo sentido de quando a Bíblia diz que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é o mesmo sentido. Quando fala que o homem e a mulher foi feito à imagem e semelhança de Deus, está falando que nós temos atributos de Deus na nossa vida, que nós revelamos a Deus através do nosso caráter. Atributos de Deus também são atributos nossos. A Bíblia chama desses atributos de atributos comunicáveis, que Deus comunicou a nós. É o termo que é chamado na teologia. Mas não é exatamente isso que quer dizer aqui a respeito de Cristo. Quando diz que Ele é a imagem do Deus invisível, é como diz lá em Hebreus, Ele é a expressão exata do ser de Deus. A palavra lá no grego está querendo dizer que Jesus é exatamente igual ao Pai. Ele é totalmente igual ao ser de Deus. O ser de Cristo é a mesma coisa de Deus. Quem olha Cristo vê perfeitamente nele a pessoa de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quem vê a Cristo vê a glória de Deus expressada na pessoa de Cristo de uma maneira total e plena, totalmente completa. E Ele mostra totalmente quem é Deus. Todos os atributos de Deus são também atributos de Cristo. Assim como o Pai é Deus, Jesus Cristo, o Filho, também é Deus. Totalmente no seu ser igual ao Pai. É por isso que diz lá em Hebreus que Ele é a expressão exata. É totalmente igual ao Pai. Isso nunca poderia ser afirmado de nenhum de nós aqui. Nunca isso poderia ser dito de nenhum de nós, por mais santo que a gente seja, de ser dito que a gente é a expressão exata do ser de Deus. Nós não somos a expressão exata de Deus, ao ponto de alguém olhar para nós e ver Deus manifestado completamente em nós. Nós manifestamos a Deus em parte, mas Jesus não. Ele manifesta a Deus de maneira completa e exata. É por isso que Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. É Deus habitando entre os homens. Quando Jesus veio à terra, é Deus andando entre os homens. Por isso que Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem olhava para Ele, via Deus. Ele era a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus é totalmente igual ao Pai. É o mesmo caráter, os mesmos atributos. Isso, se existisse só esse versículo na Bíblia, isso já mostra que Jesus é Deus e que Jesus é digno de toda a honra, glória, louvor e
majestade para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Porque muita gente que está enganada pensa que Jesus é um Deus inferior. Esse engano já vem de séculos atrás, de uma pessoa chamada Ário, que já trouxe muita controvérsia na igreja. E muita gente acha que Jesus é um Deus inferior. Mas, irmãos, nós temos que compreender corretamente quem é o Deus que nós servimos. A Bíblia não diz em nenhum momento que existe um Deus inferior, que é digno de adoração, um Deus que seja verdadeiro, mas que seja inferior. O que a Bíblia ensina para nós? Que há um só Deus, há um único Deus. Em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse diz que só há um Deus. Por isso que a religião cristã é uma religião monoteísta, porque adora um único Deus, diferente do paganismo que tem vários deuses. Então, se existisse, se Jesus fosse um Deus inferior, e que a Bíblia estabelece Ele como Deus e que nós devemos buscá-lo e reverenciá-lo como Deus, se Ele fosse um Deus inferior e não igual ao Pai, isso seria politeísmo. Nós seríamos igual aos povos paganos, que adoram vários deuses, que tem um Deus superior e tem um Deus inferior, mas não é assim. A Bíblia declara que há um único Deus. Só que aí a gente chega numa aparente, entre aspas, contradição. Porque como que há um único Deus, mas a Bíblia mostra que o Pai é Deus e tem todos os atributos de Deus. E mostra que Jesus tem todos os atributos de Deus também. Se você estudar a Bíblia, você vê isso. E mostra que o Espírito Santo também tem todos os atributos de Deus. Então, como é que pode haver só um Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm todos os atributos de Deus? Aí muita gente cai para outro erro e pensa, são três deuses. A Bíblia nunca diz que existem três deuses. Existe um Deus e esse Deus, ele é em três pessoas. Ele existe em três pessoas. Agora, isso é algo que é claro que a nossa mente finita, limitada, não consegue compreender plenamente como é que isso é realidade. Porque nós só conhecemos um ser que é uma pessoa só, como nós, que somos uma pessoa. Mas Deus, ele é três pessoas. Então, nós não podemos deixar de acreditar numa coisa porque a gente não entende com a nossa cabeça. Porque nós temos que entender que nós nunca vamos compreender totalmente quem é Deus. Nós temos que acreditar pela fé na revelação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que nós adoramos a um único Deus, mas diz que o Pai, o Filho e o Espírito, cada um deles é Deus. Cada um deles é totalmente Deus. Não são um terço de Deus, não. Um terço é Pai, um terço é Filho, um terço é Espírito Santo, não. Cada um é Deus na sua plenitude total. Então eu dei só essa introdução básica aqui sobre a Trindade, para você compreender o que a Bíblia ensina, para você conhecer o Deus que você serve. Então é por isso que a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, porque Ele é Deus tanto quanto o Pai o é. Continuando no texto. Ele é também o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Mais um texto difícil, que as pessoas gostam de distorcer, porque usa a palavra primogênito. Aí quando usa a palavra primogênito, as pessoas que não têm conhecimento de Deus chegam rapidamente e dizem, olha, está vendo só? Primogênito, primeiro filho criado, primeiro filho que veio a existir, o primeiro filho da criação de Deus, o primeiro a ser criado. Será que é isso que o texto está dizendo? Irmãos, a palavra primogênito, para você compreender, não tem só o sentido na Bíblia de primeiro filho criado. Quando fala primogênito aqui, está falando daquele que é o principal herdeiro na família. Se você ler
os textos da Bíblia, se você vê a cultura judaica, se você for compreender o Antigo Testamento, lembre da história de Jacó e Esaú, de como Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, porque o primogênito é aquele que é o principal herdeiro, é aquele que tem preeminência na família. Ele até recebe, se não me engano, porção dobrada na herança, porque ele é o principal herdeiro. Então o que a Bíblia está dizendo aqui quando Jesus diz que Jesus é o primogênito de toda a criação? Está querendo dizer que ele é como aquele que é o principal herdeiro de todas as coisas, aquele que está sobre toda a criação, exercendo domínio, que é o herdeiro principal. Herdeiro de quê? Herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Jesus ele foi glorificado, ressuscitou, foi glorificado, foi colocado numa posição de Senhor de tudo, e Ele é Senhor sobre todas as coisas, ou seja, todas as coisas estão abaixo dEle, Ele domina sobre tudo, Ele governa sobre tudo, Ele é Senhor de tudo, e nós, consequentemente, estando com Cristo, nós também somos herdeiros de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós ainda não vemos isso se cumprir na nossa vida, mas a palavra de Deus diz que tudo é nosso, porque tudo é de Cristo, e nós estamos com Cristo, tudo também pertence a nós. Toda essa criação foi feita para nós desfrutarmos dela. Talvez você pense, irmãos, isso ainda eu não vejo como realidade na minha vida, mas um dia, irmãos, quando nós formos glorificados e recebemos um corpo novo como Jesus recebeu, nós vamos ver isso se cumprindo totalmente na nossa vida. Nós vamos ver que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, Deus fez para nós. Nós vamos estar junto com Cristo, usufruindo da nova criação, dos novos céus e nova terra, e tudo vai ser desfrutado por nós, e tudo vai ser nosso, vai ser dado a nós. E além de todas essas coisas, o que nós vamos herdar para sempre? A presença de Deus, a glória de Deus manifestada na nossa vida, a comunhão com Deus, a paz para sempre, a alegria eterna, tudo aquilo que Jesus usufrui na presença do Pai, nós também vamos usufruir com Deus na eternidade. Todas as coisas Deus tem preparado para nos dar. Então é nesse sentido que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, que Ele é o principal sobre tudo, sobre toda a criação. O sentido aqui não é daquele que foi criado primeiro. E o contexto prova isso. Quando você lê o restante do texto, a partir do versículo 16, você vai ver como está falando aqui de governo, da soberania de Cristo, do controle dele sobre tudo que foi criado e de como ele é soberano. Veja a partir do versículo 16. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Ele exalta a pessoa de Cristo de uma maneira incrível. Versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, as coisas que a gente vê e as coisas também espirituais, como por exemplo os anjos, o reino celestial, o santuário celeste que a gente não vê. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Essas palavras principados e potestades significam dominadores, autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o que quer dizer aqui? Que Jesus também participou da criação juntamente com o Pai. Por que a Bíblia se expressa que tudo foi criado por meio dele e para ele? Nós vemos no início em Gênesis, Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem é a palavra de Deus? O Verbo é Cristo. Diz lá em João que o Verbo
estava com Deus, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, o Verbo ali é palavra, Jesus é a palavra. No início da criação, Jesus ele era o agente criador de Deus. Deus falava e Cristo era aquele quem fazia tudo, pelo seu poder, quem criou tudo. Como diz aqui, tudo foi criado por meio dele. Deus falou e Jesus Cristo fez. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, tudo que foi criado, irmãos, inclusive eu e você, nós fomos criados para ele. Em que sentido é isso? Para dar glória a ele, para glorificar o seu nome, para exaltar a ele. Toda a criação, os anjos, os animais, tudo que foi feito, quer visível ou invisível, foi feito para dar glória ao nome de Jesus. Foi feito para ele, para que ele seja exaltado por meio de tudo aquilo que foi criado. Tudo que foi criado, irmãos. Inclusive Deus criou até mesmo os demônios também, porque eles eram anjos, foram criados por Jesus. E aí você pode estar pensando, mas irmão, tudo realmente vai dar glória a Deus? Os ímpios vão dar glória a Deus? Os demônios vão dar glória a Deus? Deixa eu dizer como é que Jesus vai ser glorificado através dos ímpios, através dos demônios. Sabe como é? No dia que eles forem julgados, nos dias que eles tiverem que prestar contas, as pessoas tiverem que prestar conta a Jesus, que é o juiz de toda a terra, que vai julgar todos. Nesse dia, as pessoas vão ser condenadas. E nesse dia, sabe o que vai acontecer? Mesmo através da condenação das pessoas, Jesus recebe glória, porque ele vai ser declarado como justo. Ali ele vai estar julgando com justiça. Por isso ele recebe glória. Mesmo quando ele exerce julgamento, ele recebe glória, porque ele está mostrando o quanto ele é um juiz justo, que cumpre fielmente o seu papel e julga de acordo com a sua reta justiça. Então, mesmo quando há uma condenação, mesmo quando há julgamento, mesmo quando Deus exerce juízo, Deus mesmo assim recebe glória, porque ele está agindo com justiça, com verdade, está agindo conforme o seu caráter. Então tudo no final vai dar glória a Jesus. Tudo vai louvar o nome do Senhor. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele criou todas as coisas, inclusive cada um de nós. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso demais, porque nós, na nossa vida diária, costumamos esquecer dessas coisas tão básicas. Sabe como é que a gente esquece dessas coisas tão básicas? A gente segue a nossa vida e a gente, como eu falei outro dia naquela mensagem sobre ansiedade, a gente vive a vida tão ansioso, tão preocupado às vezes, a gente costuma ter medo das coisas, a gente costuma ficar receoso, a gente costuma às vezes entrar em pânico, a gente costuma ficar cheio de preocupações com a vida, com as coisas da vida, cheio de medos das pessoas, do que podem fazer ou deixar de fazer conosco. E nós esquecemos dessa verdade. Irmãos, nós fomos criados por Deus, assim como todas as coisas foram criadas por Ele. Isso quer dizer o quê? Que Ele é Senhor sobre tudo. Ele governa tudo. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Ele governa toda a sua criação, todas as pessoas, mesmo quem não crê nele, Ele governa sobre essas pessoas também. Nada nesse mundo, irmãos, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se Deus não permitir que ele caia. Um fio não fica branco, se Deus não permitir que ele fique. Uma pessoa não morre nesse mundo, se não houver a permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida sem que Deus precise permitir. Então por que a gente anda tão temeroso?
Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente se angustia tanto com as coisas? Como se a gente não tivesse um Deus que governa sobre tudo e sobre todos e que criou todas as coisas. E se Deus nos criou, irmãos, outra coisa que a gente precisa entender. Se Deus nos criou, é porque nós somos importantes, especiais para Ele. Às vezes a gente se preocupa com o nosso futuro, com o que vai ser de nós, com o que vamos fazer ou deixar de fazer, se vamos ter algo ou se não vamos ter. Meu irmão, entenda isso, Deus te criou. Se Deus te criou, Ele te ama, você é especial para Ele. Ele já te via antes de você nascer. Ele já tinha propósitos e planos para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Você é alguém que é importante para Ele. Toda a sua vida já está escrita no livro dele, diz lá em Salmo 139. Todos os planos dele já estão determinados para você. É claro que você segue ele se você quiser, mas Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem coisas boas. Deus tem planos de paz e não de mal. Por que Deus tem esse cuidado tão grande conosco? Por que Deus olha para nós de uma maneira tão especial? Porque nós fomos criados por Ele. Ele nos criou. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. E Ele nos criou duas vezes, né? Porque Ele nos criou como seres humanos e Ele nos fez nova criação em Cristo quando nós nascemos de novo. Então, a nossa vida é dele, irmãos. Se a nossa vida é dele e está nas mãos dele, nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos nos preocupar com nada. Porque você acha que um pai amoroso como é ele vai deixar faltar alguma coisa para os seus filhos? Vai deixar de cuidar dos seus filhos? Eu estava lendo a história de Israel no deserto, no livro de Deuteronômio, e fala que Deus guiou Israel no deserto como um pai leva o filho. Como um pai leva o filho, Deus guiou Israel no deserto. Meu irmão, a nossa vida, ou nós temos sido criados por Deus e somos especiais para Ele, Ele olha para nós e nos guia de uma maneira toda especial. Nós não percebemos, mas por causa dessa verdade aqui de nós sermos dele e termos sido criados por Ele e Ele nos amar tanto, a nossa vida está nas mãos dele. Cada dia que a gente vive aqui, entenda isso, você está sendo cuidado por Ele. Ele está guiando a tua vida. Ele está te levando no colo como um pai leva um filho. Ele está te levando até onde Ele deseja. Talvez você às vezes não acredita nisso porque você está vendo tudo tão tortuoso, a tempestade tão grande, parece tudo tão contrário, que parece que Deus não está ali. Mas Deus está, irmãos. Deus está porque Ele nos criou, nós somos dele, Ele nos ama. Ele está conosco o tempo todo nos levando. Se verdadeiramente nós somos filhos de Deus e andamos na sua presença, é assim que acontece. Continuando, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, antes de tudo existir, Ele já era, Ele já existia. Porque Jesus, Ele é eterno. Jesus, Ele não foi criado. A Bíblia diz em Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é Pai da eternidade, Ele é eterno. Você vê lá em Apocalipse 22,13, falando de Jesus, fala que Ele é o Alfa e o Ômega. Aí tem gente que pensa que ali está falando só do Pai, porque fala do Pai no início do Apocalipse, quando é no final do capítulo 22. Jesus falando, Ele diz: eis que venho sem demora. E aí Ele diz que vai dar o seu galardão. E depois Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o início e o fim. O Alfa e o Ômega são a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. O que Ele está querendo dizer com isso? Eu sou o início e
e eu sou o fim. Eu sou como Deus Pai, eu sou eterno, não foi criado, irmãos. Jesus, Ele é Deus para sempre, sempre foi. Ele é imutável. Nele tudo subsiste. Quando diz aqui que nele tudo subsiste, isso aqui está muito relacionado com o que eu acabei de falar para você, com o fato de que às vezes a gente não entende que Jesus governa todas as coisas. Jesus governa tudo, irmãos. Jesus governa toda a criação. Jesus é soberano. Nele tudo subsiste, ou seja, todas as coisas estão sendo sustentadas por Ele. É o que você vê também no livro de Hebreus, no capítulo 1, que a palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui para você, que Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Jesus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele tudo subsiste. O que significa subsistir? Significa ter uma existência continuada, permanecer existindo, permanece acontecendo, permanece sendo aquela mesma coisa. Isso é subsistir. Tem até a palavra subsistência, que fala de você se manter vivo. Então tudo subsiste nele. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso nos traz, para trazer, né, uma paz, um refrigério, um conforto, um alívio enorme. Se a gente guardar essa palavra no coração e viver ela, pode ter certeza, irmãos, nunca mais na nossa vida a gente vai temer nada. Nunca mais a gente vai andar preocupado com nada. Nunca mais a gente vai ficar ansioso por nada. Nunca mais a gente vai ficar com nenhum tipo de angústia, preocupação ou medo. Porque a gente vai entender que o nosso Senhor está com toda a sua criação aqui, nas suas mãos, sustentando tudo, irmãos, inclusive eu e você. Se Ele deixar de nos sustentar, a gente morre agora, imediatamente. Todas as coisas só vêm a existir por causa dEle. E tudo que deixa de existir é pela permissão dEle. Ele governa tudo, Ele é o soberano sobre toda a criação. Aí eu fico me perguntando, como é que alguém pode achar que uma pessoa, como é Jesus aqui, não é Deus, Deus verdadeiro? Como é que alguém que governa todas as coisas, que pelo seu poder criou todas as coisas, como é que essa pessoa não pode ser Deus, assim como é o Pai? Esses atributos são atributos divinos, irmãos. São atributos que mostram a sua divindade. Se Ele fosse um Deus inferior, isso estaria indo contra a Bíblia. Então, entenda isso, irmãos. Nada vai acontecer na nossa vida, nada, sem a permissão de Deus. Não fique com medo de demônio. Não fique com medo do diabo. Tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que tem medo do que o diabo pode estar querendo fazer na vida dele. Ai, será que o diabo está armando alguma cilada na minha vida? Será que o diabo está preparando alguma coisa para me destruir? Como se o diabo tivesse autoridade de chegar na nossa vida e pintar e bordar e fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Meus irmãos, até o diabo está debaixo do controle de Jesus. O diabo não dá um passo se Jesus não permitir. Então por que Jesus não acaba logo com ele? O tempo certo determinado para isso ainda vai chegar. Deus tem o tempo certo para tudo. Mas no momento agora, o que Jesus garante para nós?
proteção, garante cuidado. Nós estamos sendo protegidos por Ele, porque Ele governa tudo, governa inclusive os nossos inimigos, que não são as pessoas, mas o diabo e os demônios. Eles são governados também por Deus, no sentido de que eles não têm liberdade plena de fazer o que querem. Eles não têm. As pessoas às vezes pensam que no reino espiritual, quando a gente diz que está havendo uma guerra, as pessoas pensam que Deus está lutando com o diabo, como se fosse uma guerra de igual para igual, onde a qualquer momento Deus pode perder e o diabo pode triunfar, e o diabo pode de repente conseguir fazer alguma coisa contra nós. Meus irmãos, Deus é infinitamente, milhões de vezes mais poderoso do que o diabo. O diabo está totalmente debaixo do controle de Jesus. É tanto que quando diz que ele é preso lá no livro de Apocalipse, não é nem Jesus que vai com as suas próprias mãos para prender ele manda um anjo para prender Satanás. Então, irmãos, deixe o medo de lado, deixe a preocupação de lado, viva a sua vida com mais leveza, viva a sua vida com mais alegria, viva a sua vida com mais paz no coração, entendendo que o teu Senhor Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, te criou, governa sobre a tua vida e governa sobre tudo. Então não há razão para ter medo. É por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se a gente entendesse isso, a gente vivia mais em paz. Deixava de ficar com medo do que a Dilma poderia fazer, do que o Michel Temer poderia fazer, do que o Barack Obama pode querer fazer no mundo, do que o governo não sei de onde pode fazer. É a crise, é a inflação, o meu chefe não gosta de mim, está pensando em fazer isso, fazer aquilo. Estão me perseguindo, estão indo contra mim, estão querendo destruir a minha vida. Meu irmão, você tem um Deus que está acima de tudo e de todos. Viva isso na sua vida, viva isso na sua vida diária. E lance fora o medo. Deixe o medo do lado de fora da sua vida. Ele é a cabeça do corpo da igreja, versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando diz aqui que ele é o primogênito de entre os mortos, é porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. Ele teve a primazia. Em tudo ele tem a primazia, inclusive nisso. Jesus ele já ressuscitou com um corpo glorificado, está assentado à direita da majestade, assentado à direita de Deus, exercendo o seu papel como sumo sacerdote, intercedendo por nós, sendo nosso mediador, cuidando de nós. Então ele é o primogênito de entre os mortos. O que isso aqui nos ensina? Isso nos dá uma garantia de que assim como ele ressuscitou e foi glorificado, recebeu um corpo glorificado e está no céu da mesma maneira, irmãos. Isso é uma garantia de que assim como nós morremos com Cristo e estamos andando com Ele, andando conforme a sua vontade, a Bíblia diz que o que acontece com Ele também acontece conosco. Assim como Ele morreu, nós morremos com Ele. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Assim como Ele foi glorificado, nós seremos glorificados. Assim como Ele foi para o céu, nós também iremos para o céu, porque Ele disse que iria e prepararia uma morada para nós e viria para nos buscar, para que nós estivéssemos aonde Ele estava. Então, assim como Jesus ressuscitou e foi glorificado, isso prova
que é questão de tempo isso acontecer conosco. Breve também nós receberemos um corpo glorificado, ressuscitaremos e estaremos na glória com Deus para sempre, habitando no céu. Então, essa verdade a respeito de Cristo mostra isso, porque aprouve, versículo 19, porque aprouve a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. O que é plenitude aqui? Plenitude aqui, irmãos, está falando de todo o ser de Deus, da pessoa de Deus, de tudo aquilo que Deus é. E diz que em Cristo reside toda a plenitude. Ou seja, isso é mais um versículo que mostra que Jesus é Deus na essência completa do ser de Deus, do que significa ser Deus. Jesus é totalmente Deus, assim como o Pai o é. É interessante, irmãos, porque dizem por aí, aqueles que não acreditam nisso, que Jesus foi criado e que Jesus não deve ser adorado, que Jesus não é eterno. Se Jesus tivesse sido criado, se Jesus não pudesse ser adorado e não fosse eterno, se ele tivesse princípio, ele realmente não poderia ser Deus verdadeiro. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nele reside toda a plenitude. É como diz mais na frente no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, diz: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a plenitude, todo o ser de Deus habita na pessoa de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível que nós não podemos ver foi revelado na pessoa do Filho, de maneira total, plena e completa. Por isso que nele reside toda a plenitude da divindade. Agora, para terminar, eu quero ler com vocês aqui alguns textos do livro de Hebreus, alguns versículos de Hebreus capítulo 1. Abra aí em nome de Jesus, a partir do versículo 5. Nós precisamos conhecer, irmãos, quem é o Senhor que nós servimos. Por isso que eu senti no coração de Deus de trazer essa palavra. Porque muitas pessoas, por incrível que pareça, estão dentro das igrejas, mas não conhecem Jesus. Não sabem quem Jesus é. Às vezes até caem na conversa dos outros de achar que Jesus é um ser criado, é um Deus inferior, não é digno de adoração, não é exatamente como o Pai, não tem toda a divindade nele. Tem pessoas na igreja que às vezes ficam balançados com essas conversas, porque não conhecem a Jesus, não conhecem o seu Senhor. Veja Hebreus aqui, capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais? Quem é que disse aqui que está falando? É o próprio Deus. Está falando que a nenhum dos anjos ele disse isso aqui que ele vai falar agora: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E aí versículo 6 diz algo interessante: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, irmãos, o próprio Deus aqui é quem está falando. O próprio Deus, quando ele introduz Jesus no mundo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Adorar aqui é no mesmo sentido da adoração que é dada a Deus.
deve ser dada ao Filho. E a prova disso, você vê, se você ler lá em Apocalipse capítulo 5, você vê os seres viventes, os 24 anciãos, todo ser vivente no céu e na terra, se prostrando diante de Deus e do Cordeiro, e dando honra, glória, louvor e majestade pelos séculos dos séculos. Se isso não for adoração, é o quê? Isso é adoração a Deus e ao Cordeiro, Jesus sendo adorado como o Pai é, porque Ele é digno de adoração. E o próprio Deus mandou que o adorássemos. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, olha o que ele diz acerca do Filho. Aqui é o Pai falando a respeito do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aqui é o Pai, Deus Pai, falando para Jesus, mostrando como Jesus é Deus e Jesus reina para sempre. É por isso que quando Jesus vem, diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é Rei, irmãos. Ele é Rei. Se Ele é Rei, Ele é digno de que nós o sirvamos de todo o nosso coração, que a gente entregue a nossa vida totalmente para Ele, para a glória do Seu nome. Sabe, irmãos, poucas pessoas entendem isso aqui na prática. A gente às vezes entende na teoria: Jesus é Rei. Jesus é Rei dos Reis. O próprio Deus disse que o seu trono é para todo sempre. Então por que a gente não vive realmente como servo desse Rei? Muitas vezes. Por que é que a gente vive como se Jesus fosse uma pessoa qualquer? Muitas pessoas, se tivesse a oportunidade de trabalhar para o presidente, dariam o melhor de si naquele local ali de corrupção e ladruagem, dariam o melhor de si, chegariam na hora, serviriam de todo o coração, davam o seu melhor, se empenhavam. Não, porque eu estou servindo o presidente, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que realmente servir de verdade. E nós somos servos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E para vergonha nossa, muitas vezes, nós o tratamos como se Ele não fosse nada, como se Ele não fosse ninguém. Não o servimos, e às vezes quando servimos, o servimos de qualquer jeito. Servimos como se Ele não fosse nada, como se Ele não fosse digno, como se Ele merecesse o resto, como se Ele merecesse qualquer coisa. A sobra do meu talento, a sobra do meu tempo, a sobra da minha energia. Jesus é o nosso Rei, Ele é o Rei dos Reis, Ele nos criou, Ele é o nosso Senhor, Ele é digno de que a gente o sirva de todo o nosso coração. Ele é digno de que a gente entregue a nossa vida para Ele em serviço total, completo, rendendo toda a nossa alma e o nosso empenho e energia a Ele durante todos os dias da nossa vida. Se nós passássemos, irmãos, a nossa vida toda, 24 horas, servindo a Ele, mesmo assim, ainda não seria o bastante diante da dignidade do seu ser, diante da glória que Ele merece, diante do serviço que Ele é digno que a gente preste a Ele. Infelizmente a gente não entende isso, irmãos. Vemos hoje uma igreja, eu digo de maneira geral, apática, fria, acomodada, sonolenta, lenta para fazer as coisas, relapsa, faz de qualquer jeito, não tem reverência a Deus, não tem empenho, não tem amor, não tem dedicação, não tem paixão, não tem entrega, não tem zelo, como se Jesus fosse um qualquer.
João Batista disse acerca dele, dizendo: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E isso é verdade para nós também. Nós não somos dignos, irmãos, de prestar o serviço mínimo que seja para Ele, porque nós somos pecadores, regenerados sim, mas somos pessoas que pecam, pessoas falhas, pessoas limitadas, pessoas que erram, pessoas que às vezes entristecem o coração de Deus, pessoas que nós não merecemos nada de Deus, nós não merecemos nada. Se você disser que merece, eu digo que você está errado. Ninguém merece nada de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é graça maravilhosa de Deus na nossa vida, é favor de Deus para nós, porque nós não somos dignos. Mas olha como Deus é maravilhoso, mesmo sem a gente ser digno, Ele nos dá a graça, o presente de nós servirmos a Ele. Ele que é Rei dos Reis, e nós que não somos dignos de nada, mas Ele nos coloca como servos dEle, e Ele diz: está aí, meu filho, me sirva, pregue o Evangelho, seja meu embaixador nesse mundo, me represente nesse mundo. Veja a posição que Jesus está dando para nós, irmãos. A honra, o privilégio que Ele dá para cada um de nós. E a gente não reconhece, irmãos. A gente não reconhece. Mas Ele é Rei. Ele é o Rei dos Reis. Digno que a gente entregue a nossa vida para Ele de todo o coração. Veja mais o que diz: cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ou seja, Ele é totalmente justo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E diz ainda, aqui é Deus falando ainda de Cristo: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Olha só, irmãos. Isso aqui é o Pai falando a respeito do Filho. Quando diz assim, ainda, quer dizer, Deus está falando ainda assim. Aí diz, no princípio, Senhor. O Pai chama Ele de Senhor. É igual como diz lá naquele outro salmo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés, ou seja, embaixo dos teus pés. Então, Jesus é Senhor, assim como o Pai é Senhor. Agora, é interessante porque a gente vê na Bíblia dizendo que só há um Senhor, que Deus é o único Senhor. No Antigo Testamento fala isso. Então, como é que Jesus é Senhor? É justamente aquela questão que eu falei para vocês no início. Deus é um Deus único, mas que é três pessoas. Tudo aquilo que é dito a respeito do Pai pode ser dito a respeito do Filho e a respeito do Espírito Santo. É por isso que o Filho também é chamado de Senhor. Mas não são dois senhores, é um Senhor só, assim como é um só Deus. Então Jesus também é Senhor sobre tudo. E diz que Ele lançou os fundamentos da terra, os céus são obras das suas mãos, ou seja, Ele criou todas as coisas. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que está falando aqui a respeito de Cristo? Que tudo que foi criado passa, mas Jesus permanece. Jesus é o mesmo. Então Jesus tem o mesmo atributo do Pai, de imutabilidade. Jesus não muda. Se Ele mudasse, Ele não poderia ser Deus, porque Deus não muda. Se Ele um dia não tivesse existido e tivesse passado a existir, Ele não poderia ser Deus, porque Ele seria um Deus mutável, que mudou. Mas não, Ele é eterno, Ele permanece para sempre, Ele é o mesmo, Ele sempre existiu e sempre vai existir.
É outra coisa que a gente entende na teoria, e eu vou finalizar aqui. É outra coisa que a gente entende na teoria, mas não entende na prática. Meu irmão, Jesus é o mesmo. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que você vê Ele fazendo nos evangelhos, curando, ressuscitando o morto, derramando do seu poder sobre a igreja, abençoando, fazendo maravilhas, fazendo milagres, fazendo a igreja avançar, dando do seu espírito sem medida, e a igreja fazendo coisas maravilhosas. Tudo isso que Jesus sempre fez durante a história, Ele pode fazer hoje nas nossas vidas também. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica com aquela coisa saudosa, pensando assim: ah, se hoje acontecesse isso. Ah, se hoje Jesus agisse assim. Parece que não pode acontecer. Parece que Ele só curou no passado. Às vezes as pessoas até oram por uma cura, mas estão sem fé. Pede a cura, mas já não acreditando que vai receber. Como se Jesus não pudesse, com uma única palavra, como Ele fazia naquela época, dizer, como disse para aquele centurião, se eu não me engano: vai, que teu filho vive, teu filho está curado. Como se Ele não pudesse dizer, como disse para Lázaro: vem para fora. Jesus pode fazer o impossível ainda, irmãos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que enviou o seu Espírito poderosamente sobre a igreja primitiva, e a igreja causou um verdadeiro rebuliço naquele mundo. Esse mesmo Jesus é o nosso Jesus. E esse mesmo Espírito que veio da parte dele é o mesmo Espírito que está em nós. Nós podemos viver o que aquela igreja viveu. Nós podemos ser como eles, porque o mesmo Jesus está aqui e agora, querendo operar, querendo ser Deus nas nossas vidas. Só depende da gente crer e viver essa palavra na nossa vida. E a gente vai ver maravilhas acontecendo na nossa vida também, para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.